Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos meditar na palavra e o texto que quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, que texto tremendo. Estava no dia de hoje meditando, fazendo aí o meu devocional particular nesse texto, e foi um texto que me chamou muita atenção. É interessante que o verso 6 começa nos dizendo assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O humilhar aqui, queridos, vai falar sobre dependência. Se esvazie de si mesmo. Vá para os braços do Pai. Humilhe-se diante dele, reconheça a sua necessidade, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. E o verso 7 é um texto que serve muito para os dias que estamos vivendo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Queridos, pense em um tempo onde a ansiedade muitas vezes tem nos atrapalhado. E é interessante que o apóstolo Pedro nos incentiva a lançar sobre ele. E o lançar aqui nos dá a ideia de nós pegarmos uma pedra e tacarmos com toda a nossa força. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. Você tem experimentado o cuidado do Senhor, querido? E o texto continua nos falando assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Já no verso 8, queridos, o apóstolo Pedro nos orienta a sermos vigilantes. Temos vivido dias, queridos, onde pessoas têm sido tragadas pelo diabo. E a palavra diabo ali no grego vai falar sobre acusador, aquele que acusa, aquele que aponta o dedo. Quantas pessoas, queridos, têm se apostatado da fé nesse tempo? É bíblico, o amor de muitos esfriaria, mas que eu e você não sejamos essas pessoas. Essas pessoas que são tragadas pelo inimigo, essas pessoas que desistem da fé, que abandonam a fé. E o verso 9 diz: resistam-lhe, aleluia, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Queridos, não somos os únicos, não somos os primeiros, não seremos os últimos. Tempos difíceis fazem parte da história do cristianismo, da história da igreja. E o verso 10 diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá
aperfeiçoar. Querido, o que nós temos passado vai servir para aperfeiçoar a nossa fé. Vai servir para nos firmar cada vez mais no Senhor. Fortificar e fundamentar vocês. Querido, que palavra poderosa. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Queridos, o Senhor tem nos chamado para estarmos firmes nele, para estarmos firmes nas promessas do Senhor, para crermos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E ele finaliza o verso 11 dizendo: a ele seja o domínio para sempre. Amém. Querido, se tem uma palavra que tem confortado o meu coração nesses dias, é a soberania de Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. No final, tudo irá cooperar para a glória dele. Ele será glorificado em meio a essa pandemia. Ele será glorificado através da minha e da sua vida. Que Deus, no dia de hoje, querido, te abençoe ricamente. Em nome de Jesus.